E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para o estudo de aplicações com integrais, especificamente comprimento de arco, coordenadas polares, dando continuidade ao que vimos na aula anterior. Tivemos um exemplo para o comprimento de arco da espiral exponencial e agora vamos abarcar outra curva polar muito conhecida, a nossa limaçom. Reconhecem? 1 mais cosseno θ. Esboçar e calcular o comprimento de arco da curva de equação polar R igual a 1 mais cosseno θ. É a minha limaçom do tipo cardioide. Desculpe. Beleza? Para esboçar rapidamente essa cardioide, o traçado rápido atribuindo 4 valores específicos de θ, 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, e encontrando valores de R, que são, jogando 0, R igual a 2, jogando π sobre 2, R igual a 1, jogando π no lugar do θ, R igual a 0, um deles tem que ser 0, é uma cardioide, sempre vai gerar o polo em algum momento, e 3π sobre 2 será 1. Fazendo o esboço tranquilo aqui, né, eu terei essa situação. Angulação 0, aqui é o polo, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Em 0 eu tenho R igual a 2, em π eu tenho R igual a 1, em π sobre 2 eu tenho R igual a 1, em π eu tenho R igual a 0, em 3π sobre 2 eu tenho R igual a 1. Ligando, eu tenho a minha cardioide. Tá? O GeoGebra ela é inclusive um pouco mais gordinha. Então, o que é que eu vou ter? Eu quero calcular o comprimento de arco dessa equação. A propósito, eu observo que essa equação, eu já sei disso do estudo de polar, ela é simétrica em relação ao eixo polar. Então eu vou aproveitar, inclusive, essa simetria para calcular, para minimizar os meus cálculos, tá? No comprimento de arco. Como assim? O meu comprimento de arco, ao invés de considerar o θ, porque aqui para o comprimento todo é o θ no intervalo de 0 até 2π. Mas eu posso calcular esse comprimento de arco aqui, de 0 até π, e dobrar o valor, que aí eu vou ter o comprimento total. Então será 2 vezes a integral de 0 a π de quem? Da raiz quadrada de dr dθ ao quadrado. Estou montando para a gente sempre lembrar da fórmula, mas eu posso fazer direto. Mais r ao quadrado dθ. Quem é esse dr dθ? O meu dr dθ é a derivada disso aqui. Será menos seno de θ, que é derivada de 1 mais cosseno de θ. Ou seja, isso será 2 vezes a integral de 0 a π da raiz quadrada de seno ao quadrado de θ, porque é menos seno ao quadrado, mais 1 mais cosseno de θ ao quadrado de θ. Ou seja, isso dará 2 vezes a integral de 0 a π da raiz quadrada de seno ao quadrado de θ mais 1 mais 2 cosseno θ mais cosseno ao quadrado de θ. Tudo dentro da raiz, tá? De θ. Bom, esse com esse, relação fundamental dá 1. Somando com esse outro 1, dá 2. Então, isso será 2 vezes a integral de 0 a π de 2 mais 2 cosseno θ. Já nos deparamos com isso em outro momento, lá no cálculo de parametrização. Fizemos um exemplo que incorreu nessa situação. Tá? Aqui vai ser comum, porque vamos trabalhar com muitas curvas que aparecem seno e cosseno. Beleza? Então, isso aqui é equivalente a 2, o raiz de 2 sai, integral de 0 a π, raiz de 1 mais 1 cosseno θ. Mais cosseno θ de θ. Bom, como é que eu lido com isso? Eu relembro que
mais cosseno θ é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de θ, né? Relembre, já falamos sobre isso. Perdão, cosseno ao quadrado de θ sobre 2, que aqui é o arco dobro. Desculpe, beleza? Volta nas aulas lá do começo de paramétrica, comprimento de arco para paramétrica, que você vai lembrar dessa explicação aqui, tá? Enfim. Então, eu posso reescrever isso como 2 raiz de 2 integral de 0 a π da raiz quadrada de 2 vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Eu vou apagar para continuar. Fica aí. E aí, pessoal, vamos continuar? Então, aquela integral que estava aqui, eu reescrevi ela, tá? Ela vai me dar o comprimento de arco que eu procuro, aquela cardioide. Eu dobrei, peguei metade e dobrei. Inclusive, isso vai ser bem interessante para a análise agora que vamos fazer. Isso aqui, antes de fazer a análise, essa raiz de 2 ela sai, multiplicando a outra raiz de 2, vai dar 4. Integral de 0 a π, apenas da raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ sobre 2, dθ. Quanto é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ sobre 2? Bom, depende do ângulo que eu jogo. Pode dar resultados positivos no cosseno ou negativos. Já falamos sobre isso. Que seria o módulo. O cosseno ao quadrado de algo ao quadrado. A não ser que a gente garanta que aqueles resultados ali sempre serão positivos. E aí é o resultado, né, que está na base do quadrado. Enfim. Nesse intervalo de 0 a π, se você atribuir valores ao θ nesse intervalo, que é o intervalo que eu estou calculando a integral, eu vou observar que só acontecerão arcos do primeiro quadrante. E se eu jogo 0 dá 0, se eu jogar π dá π sobre 2. Outros valores entre 0 e π serão valores entre 0 e π sobre 2 no primeiro quadrante, para cosseno. E isso com certeza vai gerar apenas imagens de cosseno positivas. A gente fez uma análise mais minuciosa lá quando estudou coordenadas paramétricas, quando iniciou o comprimento de arco com coordenadas paramétricas. Dá uma olhadinha para revisar, para recapitular isso que falamos. Inclusive, foi providencial essa quebra essa simetria, onde a gente dobrou e ao invés de calcular a integral de 0 a 2π, que nos iria fazer quebrar a integral em duas, a gente está calculando duas vezes a integral de 0 a π. E nessa análise não precisa quebrar, porque para qualquer valor que eu jogar aqui dentro desse intervalo nos arcos, gera um cosseno positivo. E, portanto, eu posso dizer direto que a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ sobre 2, quem é? É cosseno de θ sobre 2, dθ. Pronto. Tá? Eu só posso falar isso direto porque eu garanto que nesse intervalo o cosseno de θ sobre 2 sempre é positivo. Se ele fosse negativo, eu tinha que colocar também o oposto dele. Eu teria que quebrar em duas partes. Até tal ponto no intervalo dá positivo, então a raiz quadrada é ele. Até tal ponto ele dá negativo, então a raiz quadrada é o oposto dele, por isso coloco menos. Tá? Dá uma revisada lá que vocês vão entender melhor. Olha só, lá nas aulas de coordenadas paramétricas. Então, agora essa integral imediata será o quê? 4 vezes integral de cosseno de θ sobre 2, quem é? Seno de θ sobre 2 sobre meio. Isso no intervalo de 0 a π. Pronto. Jogando π, seno de π é 1, vai ficar meio vezes 4, 8. Jogando 0, seno de 0 é 0, pronto. Então, o comprimento de arco daquela cardioide é 8 unidades de comprimento. Beleza? E é isso. Eu vou finalizar a aula, é uma aula bem pequenininha, só com esse exemplo. Próxima aula eu vou trazer um exemplo com duas curvas interceptadas. Eu preciso fazer a interseção entre as curvas, como a gente faz lá no cálculo de área. Também eu quero a área entre as curvas, eu agora quero o comprimento, que delimita a região. Tá bom? Se liga, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula.